Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vindo a mais um oráculo aqui no canal. Esse é um oráculo especial para nós, porque vocês já viram na introdução dos vídeos que eu falo sobre a intuição e o tema dessa leitura, dessa história que cura de hoje, Vasalisa ou Vassalissa, é exatamente a jornada de desenvolvimento e domínio da intuição para mulheres, homens, enfim, para todos e todas que se sentirem identificados com essa bússola interior que temos dentro da gente para ajudar a guiar nos momentos da vida, aquela vozinha, né, que fala o caminho certo, mesmo que a gente esteja escolhendo o caminho errado, e desenvolver a melhor forma de, vamos usar aqui a palavra maturidade, né, de chegar à maturidade da intuição. É uma sabedoria compartilhada aqui no livro Mulheres que Correm com os Lobos e especialmente na história que eu vou contar hoje para você, a história da Vassalissa. Essa é uma história que indica para nós os 9 estágios do desenvolvimento maduro da intuição. Eu espero muito que seja útil para você a leitura de hoje, tá bom? Hoje a gente vai contar 3 histórias aqui, né? Primeiro eu vou contar a história da Vassalissa, vou explicar um pouquinho nessas etapas do desenvolvimento da intuição. É claro que isso não substitui a leitura desse capítulo, o capítulo 3 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, vou deixar também na descrição para quem quiser adquirir o livro, o link lá para a Amazon. E se você compra através desse link, você ajuda o canal. Vou deixar também o link para quem quiser adquirir o Oráculo da Mulher Selvagem, que a gente vai usar aqui para as nossas leituras de hoje. Quem conhece o canal, quem acompanhou, sabe que a gente fez uma jornada por esse oráculo lá no Instagram. Então, se você não segue, pode ir lá seguir o @EvaMessages. E a gente vai usar também o oráculo arquetípico, nosso queridinho contador de histórias, para a gente ver qual que é a pergunta que a gente vai fazer para o oráculo hoje, né? Para a grande La Loba, a sabedoria arquetípica feminina que está aqui no livro. A gente vai perguntar como é que anda a sua intuição, em que estágio do amadurecimento da intuição você está e quais são os conselhos perfeitos para aprimorá-la, para torná-la cada vez mais clara e uma bússola que melhor pode direcionar seus caminhos aí em direção aos seus objetivos de vida, como sempre, aos seus propósitos da alma. Tá bom? Vamos começar então? Estou muito feliz em voltar, fiquei um tempinho aí cuidando de, enfim, outras coisas, né, gente? Eu não sou exatamente uma influencer, adoro compartilhar aqui com vocês, fico muito feliz quando vocês comentam, falando que sentem falta, fico mesmo. Mas eu preciso dizer de todo o coração, né, que eu sigo aqui o ritmo do eu interior, o ritmo da espiritualidade, o ritmo também da minha conexão com as anciãs. Sigo isso muito mais do que, sei lá, exigências de algoritmo, de rede social, não ligo muito para isso não, tá? Mas não quer dizer que eu não valorize a presença de vocês, que eu não queira que o canal cresça, então fiquem à vontade para curtir, compartilhar, né, para a gente atrair cada vez mais pessoas aqui para essa nossa egrégora que é tão íntima quanto intuitiva. Um monte de mulheres e homens intuitivos que eu sei que estão aí me escutando. Vamos lá então? Vamos melhorar ainda mais, lapidar a nossa intuição? Vamos começar? Sempre bom lembrar, né? Quem quiser agendar leituras particulares comigo, acho que vocês já sabem onde me encontrar. É lá no meu site, evamessages.com, ou pelo Instagram, @evamessages. Lá tem um botãozinho que leva diretamente para a comunicação comigo pelo WhatsApp, ok? Então vamos lá, inspire e expira profundamente, se posicione aí da forma mais confortável possível, pega o seu chá, seu café, sua cerveja, o seu vinho, aquilo que te ajuda a relaxar e a se conectar consigo mesma, consigo mesmo, e vamos começar nossa história de hoje.
Bom, o que eu vou fazer aqui com vocês é uma leitura esotérica, né? O que é isso? Não é uma leitura qualquer, então, mesmo que você já tenha lido o conto Vasalisa, a Sabida, ouça, tá? Abra-se para ouvir o que eu vou contar para você, ouvir a minha voz. Se você preferir, até feche os olhos para aprofundar a experiência, porque o meu objetivo aqui é chamar as anciãs bruxas que me guiam, para ajudar a gente a receber insights, percepções novas sobre a nossa realidade, sobre a nossa relação com a intuição. Ou seja, se você se abre para o momento aqui em que eu vou contar a história para você, você pode receber aí, eu espero, insights, novas percepções, recados da sua própria egrégora espiritual, seu anjo da guarda, entidades, divindades, enfim, o que mais faça sentido para você, seu eu superior, seu eu mais sábio, tá bom? Então eu vou começar. Primeiro eu vou ler essa pequena introdução aqui da autora, vou ler a história e depois contar para vocês as minhas impressões. E aí a gente parte para os nossos oráculos do dia, ok? Então bora lá. O capítulo se chama Farejando os Fatos, o resgate da intuição como uma iniciação. E hoje, especialmente, eu peço a atenção das bruxas, bruxos, magos, magas, médiuns de terreiro, todo mundo aí que tem uma mediunidade, que está no meio do caminho entre a natureza e a civilização, entre o mundo do espírito e o mundo da matéria. Fique atento, atento, o oráculo de hoje é especial para você, tá bom? Especialmente, dizem as anciãs, se você trabalha com isso. Eu sei que tem gente aqui que me assiste, que é tarólogo, taróloga, reikiano, enfim, que trabalha com terapias holísticas, medicinas de forma geral. Fique atento, o oráculo de hoje é especial para você. Então vamos lá. A boneca no bolso, Vasalisa, a Sabida. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é a forma de velha da lá que sabe, daquela que sabe, a mulher selvagem. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até os joelhos na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de culturas, de conquistas, classificando cada friso e cada fresco de história que possam encontrar. Às vezes, a história foi reduzida a pó. Às vezes, porções e detalhes estão faltando ou foram perdidos. Com frequência, a forma está intacta, mas o espírito da história está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira, intacta. A história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses. Do que a autora está falando, pessoal? Uma boa cartomante, uma boa contadora de histórias, né? Uma mulher que carrega a sabedoria das histórias dos antigos, os mitos, essas histórias que eram a forma de passar ensinamentos, né, na antiguidade. E hoje ainda, se a gente se permitir ouvir as histórias dos mais velhos e sábios, das mais velhas e sábias, são mulheres que, como eu, né, buscam as histórias aí da ancestralidade, porque buscam capturar qual que era a essência do que estava sendo ensinado nessas histórias. E caso você seja aí uma mulher madura me escutando, você deve ter tido a honra de passar ainda por um período da história em que se honravam os contos, né, os mitos, as histórias que os mais velhos compartilhavam. Hoje em dia, infelizmente, isso está perdido para a maioria de nós, mas não quer dizer que a grande egrégora, né, das contadoras de histórias ainda não esteja presente no mundo, e ela costuma sobreviver principalmente com as oraculistas, com os oraculistas. E aí essa história que eu vou contar hoje, ela é um antigo tesouro da contação de histórias. É o conto russo Vasalisa. Essa história está praticamente intacta e é a história da iniciação de uma mulher. Trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece.
Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser as guardiãs do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos de vida, morte e vida de toda a natureza. Assim é uma mulher iniciada. A história de Vasalisa é contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia, em todos os países bálticos. Ela às vezes é intitulada A Boneca, às vezes Vassilissa, a Sabida. Encontramos indícios de suas raízes arquetípicas até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas cavalo que antecederam a cultura grega clássica. É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo acerca da indução no mundo subterrâneo do selvagem deus fêmea. Ele fala de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Essa história me foi passada por tia Catê. Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de histórias. Era uma vez e não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de que a história tem lugar no mundo entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Quem poderá dizer que uma história como essa não é útil nos tempos de hoje, né? Em que se mente tanto, em que se formula uma persona, uma máscara social, que às vezes até acaba se descolando da personalidade genuína, autêntica de cada um. E como é importante, né, minhas queridas, meus queridos, ser capaz de iniciar-se no caminho de uma intuição amadurecida para conseguir navegar aí entre as verdades, mentiras e meias-verdades do nosso mundo de máscaras. Vamos lá então? Vassalissa. Era uma vez e não era uma vez. Uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vassalissa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula, que, como a própria Vassalissa, usava botas vermelhas, avental branco e saia preta, e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca, não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, como campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vassalissa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vassalissa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vassalissa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as 2 filhas eram entre si mesmas como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiram mais aguentar Vassalissa.
Vamos combinar de deixar o fogo se apagar, e então vamos mandar Vassalissa entrar na floresta para ir pedir fogo para nossa lareira à Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As três bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vassalissa voltou para casa, depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta: "O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas?" "Sua imbecil", reclamou a madrasta, "é claro que não temos fogo. E eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta adentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo." "Ora, está bem", respondeu Vassalissa inocente. "É o que vou fazer." E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, havia lhe dado. "Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor", disse Vassalissa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação na estrada, Vassalissa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. "Bem, eu devo ir à direita ou à esquerda?" A boneca respondia: "Sim, não, para esse lado, para aquele lado." E Vassalissa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco, num cavalo branco, passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vassalissa caminhou e caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. E imediatamente fez-se noite. A cerca de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refulgir com fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche, nem numa carruagem, mas num caldeirão com formato de um graal que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele, adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha, amareladas e escamosas, e andava de um lado para o outro, sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés. E a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vassalissa consultou sua boneca. "É essa casa que procuramos?" E a boneca, a seu modo, respondeu: É essa que procuramos." E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga no seu caldeirão desceu sobre Vassalissa aos gritos: "O que você quer?" "Vovó, vim apanhar fogo", respondeu a menina, estremecendo. "Está frio na minha casa. Meu pessoal vai morrer, preciso de fogo." "Ah, sei", retrucou Baba Yaga rabugenta. "Conheço você e o seu pessoal." "Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria chama?" "Porque eu estou pedindo", respondeu rápido Vassalissa, depois de consultar a boneca. "Você tem sorte", resmungou Baba Yaga. "Essa é a resposta certa."
E Vassalissa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto, Vassalissa viu que os olhos de Baba Yaga, de repente, se transformavam em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim, Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vassalissa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno, havia comida suficiente para 10 pessoas e a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vassalissa. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Eu volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será o meu banquete. E com isso, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vassalissa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. O que eu vou fazer? Eu vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim, e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vassalissa deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vassalissa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o grão e 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à Vassalissa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse a Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de sementes de estrume completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vassalissa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca, quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vassalissa tentou separar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, que sorte a sua conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente 3 pares de mão apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vassalissa ficou parada por perto. E aí, o que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vassalissa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vassalissa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu a Yaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro, e ele é a minha noite. Entendi, disse Vassalissa. Vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Yaga manhosa. Vassalissa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vassalissa respondeu: Não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora.
É, disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vassalissa, com um sorriso. Bênção, guichou Baba Yaga. Bênção. Não precisamos de bênção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vassalissa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina, olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candescentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto. Leva essa caveira na vara até sua casa. Isso, esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer, só vá embora. Vassalissa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. Vassalissa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada, com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite, e Vassalissa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral que vinha da caveira e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vassalissa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vassalissa indicava que ela a essa altura estava morta, que seus ossos haviam sido carregados por animais e que bom que ela havia desaparecido. Vassalissa chegava cada vez mais perto de casa. E quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído, e que por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Vassalissa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das suas filhas, queimando-as por dentro. Antes do amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. E assim termina a história da Vassalissa. Eu acho importante comentar que essa é uma história da transmissão da bênção, né? Do poder da intuição das mulheres, de mãe para filha, de geração após geração. O poder da intuição, ele tem uma rapidez de raio. É uma visão interior, uma audição interior, um aguçamento dos sentidos que faz com que a gente tenha a resposta certa para o momento. Mesmo que a mente às vezes ache que a resposta certa seria o oposto. Afinal, parece um pouco estranho, né? Por exemplo, quando a boneca pede à Vassalissa que não pergunte mais ou que nem dê tchau, nem seja educada, apenas vá embora. Mas muitas vezes é exatamente assim que a gente precisa agir. Essa narrativa, e eu sugiro muito que vocês que me ouviram até aqui leiam esse capítulo e se envolvam profundamente com ele, especialmente se você tem interesse em desenvolver a sua intuição. Ouve muito que isso é importante, mas nunca te dizem exatamente como, né? Qual é o processo para fazer isso. Aqui, pessoal, tá muito bem explicadinho. Tem inclusive 9 etapas essa história. Eu vou dizer delas rapidamente aqui para vocês, e é claro, né, que é bem melhor ler, porque ali haverão muitos exemplos e tudo mais. Mas eu vou dizer isso porque vai ser importante agora para os nossos 3 oráculos do dia, na hora que você for escolher com a sua intuição qual é a mensagem ou quais são as mensagens que te servem, você vai perceber que provavelmente no oráculo a gente vai abordar algumas etapas do caminho da Vassalissa, uma ou mais etapas, tá bom? Então, acho importante antes você saber claramente que etapas são essas. Vamos lá, então. A primeira etapa, primeiro vou beber uma aguinha, bebe a sua aí também. Porque você percebeu que Vassalissa é uma mocinha, uma criança que vai se desenvolvendo a partir de uma narrativa que começa com a morte da mãe. E essa primeira tarefa é exatamente sobre essa mãe, ó, é permitir a morte da mãe boa demais. Por quê, pessoal?
Quem precisa de intuição, se tem uma mãe ou alguém que é referência para você, a quem você sempre se volta para saber que caminho escolher? Ninguém vai desenvolver intuição se a gente tem perto essa tal mãe boa demais, né? Que arquetipicamente é aquela pessoa que cuidou de você desde o início da sua vida, que foi uma referência para você do que fazer e do que não fazer, que te educou, né? Para que a gente possa amadurecer, é preciso em algum momento da vida, e olha, pode parecer uma coisa boba, mas eu conheço muitas mulheres, especialmente mulheres, tá? Mas claro, homens, sintam-se reconhecidos também nos seus aspectos femininos, naquilo que eu vou dizer. Mas eu conheço, né, e reconheço na minha história muitas mulheres que o tempo passa por elas, mas elas não amadurecem, né? Não caminham no sentido da intuição. Exatamente porque permanecem fiéis à figura do que a gente chama aqui de a mãe boa demais. Aquela pessoa boa demais que cuidou de você, que garantiu que nenhum perigo ia te alcançar se você apenas ouvisse os conselhos dela e fizesse o que ela achava que era bom para você. Essa pessoa, por melhor que ela seja na sua vida, ela precisa ir diminuindo o nível de interferência que ela tem nas suas decisões. Porque senão, como é que você vai desenvolver a sua própria bússola interior, né? O seu próprio sentido aguçado de saber o que é bom e o que não é para você. Então, a primeira tarefa da vassaliça é permitir que essa mãe boa demais vá embora, e é por isso que a mãe dela morre no início da jornada, deixando com ela a boneca. A próxima tarefa, a próxima etapa do desenvolvimento da nossa intuição é descrita aqui pela Clarissa Pinkola Estés como denunciar a natureza sombria. É o momento em que a vassalissa começa a lidar com pessoas no mundo que não são aquelas pessoas que a amaram desde o início da sua vida e a querem bem e que a percebem como um ser único no mundo, né? É o momento de lidar com a madrasta má. A madrasta má aqui, pessoal, é um símbolo para as relações que a gente começa a estabelecer por nós mesmos, né? Fora do seio familiar ou do seio das pessoas que nos amam e nos querem bem. Essas pessoas nem sempre vão ter em mente o nosso bem e na maior parte das vezes não vão nem se interessar por isso, né? Vão estar excessivamente envolvidas no que elas querem para a vida delas, em como elas podem usar você, né, como objeto aí da realização das vontades delas no mundo. Isso existe na nossa realidade, é preciso abrir os olhos para isso. Quem permanece numa postura inocente, né, e eu acho muito legal, eu ouvi um podcast sobre mulheres que correm com os lobos recentemente, e uma moça lá muito esperta estava dando um exemplo, estava dizendo, né, que para ela foi muito surpreendente entrar em contato com aquela ideia da mãe boa demais. Como assim uma pessoa pode ser boa demais, né? Ela nunca tinha pensado nisso. Não, a bondade não é bom sempre muito, né? Sempre o máximo de bondade. Mas aí ela se lembrou que as mães lobas, quando elas, no início da vida dos lobinhos, né, elas alimentam, elas protegem e tudo mais, mas como elas sabem, as mães lobas, que o mundo não é assim, né, que não é todo lobo na floresta que vai cuidar dos lobinhos dela como ela mesma cuida, quando os filhotinhos começam a crescer, ela começa a rosnar para eles, sabe, a afastá-los, afasta eles do peito, né, impele eles a buscarem a própria comida, deixa eles um pouco com fome também, como uma forma amorosa, porém selvagem, ou seja, não boa demais, de prepará-los para o mundo que eles iam ter que viver. Então aqui é a etapa em que a gente reconhece a natureza sombria nas pessoas ao redor e em nós mesmos. A gente percebe que a maior parte das pessoas está a serviço dos seus próprios desejos, dos seus próprios objetivos e não vai estar pensando no nosso bem em primeiro lugar, né? Quem tem que fazer isso por nós é a gente mesmo. Mas, a princípio, vassalissa não faz isso, né? Vassalissa continua fazendo tudo que as madrastas mandam à la Cinderela, né? E você talvez já tenha passado por algo semelhante. Muitas vezes, quando a gente começa a lidar no mundo com a relação com pessoas que exigem demais de nós, né, querem nos agenciar ali para servir aos desejos deles, não valorizam as nossas próprias escolhas e tudo mais, há uma tendência muitas vezes humana de tentar dar conta, né? Ah, não, mas eu vou continuar fazendo, eu vou trabalhar cada vez mais e melhor, talvez essa pessoa perceba o meu valor, talvez ela olhe para o meu lado, em vez de olhar só para o lado dela em algum momento. E essa não é a melhor saída, né? A história mesmo nos mostra, quanto mais a vassalissa fazia tudo para agradar, fazia o trabalho que a madrasta e as filhas dela mandavam, mais a madrasta e as filhas a odiavam.
né? Porque mais ela provava que era boa, mais ela provava que tinha uma excessiva tolerância. E era isso que elas não suportavam na vassalissa. Né? Então, não, a melhor forma de lidar com pessoas e situações assim não é fazer cada vez mais por elas, né? Mas enfim, deixa pra gente falar mais disso no oráculo se aparecer. A terceira tarefa é navegar nas trevas. Então, a nossa intuição vai se desenvolvendo, primeiro quando a gente sai da inocência, né? Deixa a mãe boa demais ir embora, reconhece que no mundo existe uma natureza sombria. Ou seja, a gente percebe que vai precisar da intuição, né, para navegar nesse mundo aí das intenções mascaradas, das intenções às vezes claras de dominação e às vezes aquelas intenções mais sibilinas, né, que vem mais pela chantagem, que vem por meios não diretos. E aí, então, Vassalissa navega nas trevas. A terceira tarefa é exatamente sair para a floresta, né? Ela ir para a vida, é o símbolo para a gente ir para a vida, é enfrentar com coragem, né? Com core actio, ação do coração, a palavra vem do latim, enfrentar aí esse mundo, essa floresta de desejos e medos, né? E anseios de pessoas no mundo. E é preciso desafiar-se a ir. Ela não vai sozinha, ela vai com a bonequinha que a mãe deu, né? Aquela bonequinha que precisa ser alimentada. Quem é daqui do canal já me ouviu falar algumas vezes que para que a nossa intuição seja alimentada, acho que eu até falei isso, foi nas lives da Jornada da Mulher Selvagem. Lá no Instagram, estão todas salvas nos destaques. Se você quiser, vai lá assistir. Mas algumas vezes eu disse isso, né? Como é que você vai desenvolver sua intuição se você não a alimenta? É como ter uma grande amiga aí dentro que te diz o caminho certo a seguir, e aí você sempre faz o contrário. Com o tempo, essa amiga para de falar, né? Por isso é que é preciso alimentar a bonequinha, ou seja, é preciso dar ouvidos à sua intuição, estabelecer uma relação com seu eu mais profundo e sábio, né? Assim você vai dando cada vez mais força a ela. Mas para isso é preciso, então, navegar nas sombras, né? É preciso não estar se protegendo da vida, é preciso buscar viver e abrir-se para novas experiências e relações sempre. É assim que a gente se desafia, é nessas situações sombrias, né, desconhecidas, que a gente vai ter oportunidade de exercitar nossa intuição. Então, Vassalissa não podia ficar para sempre protegida nos braços da mamãe, compreende? Ou ela seria para sempre um espírito infantil, né? Bom, a quarta tarefa é encarar a megera selvagem. A Baba Yaga, a bruxa da floresta, que aparece em tantos contos, né, do folclore, ela é a mãe selvagem. Ela é aquela mãe, ela é aquele ser que a gente encontra na vida e que vocês perceberam que a gente não consegue muito ver se ela é má ou boa, né? Ao mesmo tempo em que tem um monte de coisas perversas, pedaços de corpos monstruosos na casa dela, coisas muito estranhas acontecendo e que podem dar medo, ela é muito educada com a vassalissa. Né? Então ela tem é como aquelas pessoas que têm um limite muito claro entre aquilo que elas aceitam e não aceitam. Elas fazem questão de deixar isso autêntico, claro nas relações, né? Pessoas assim podem até dar medo, concorda comigo? Então Vassalissa encara a megera selvagem, né? Desde o início a Baba Yaga diz que não vai dar nada de mão beijada para ela. Quem é adulto aí sabe, né? Já passou pela vida, mulheres maduras me compreenderão muito bem, homens também. A vida pede da gente trocas, né? Ninguém vai ficar aí dando, não existe almoço grátis, já ouviram essa expressão? As pessoas não vão ficar dando nada de graça, até porque é parte da dignidade humana a gente ter algo a oferecer também, né? A gente não ser só esse ser pedinte no mundo. Então, uma das coisas que Vassalissa vai aprender nessa relação com a Baba Yaga é a troca, né? Ela doa trabalho em troca do fogo que ela foi pedir. A gente vai ter também a quinta tarefa, ela vai servir então a esse não racional, né? Através da bonequinha dela, ela vai tendo todas as indicações de como lidar com aquela pessoa, com a Baba Yaga que chegou. Quando falar, quando não falar, quando servir, quando ficar calada. Tem inclusive tarefas, né, que a Baba Yaga vai passar para ela, eu acho que é a próxima tarefa, que é de separar, né? Cadê?
separar isso daquilo, exatamente. A sexta tarefa é um símbolo, né? Quando a Baba Yaga fala, separa essa semente de papoula desse estrume. É preciso ganhar discernimento no caminho do desenvolvimento da intuição. Estar presente, né? Ganhar discernimento para saber distinguir o que é bom do que não é, o que é útil do que não é, dentro de um cenário da vida. Mais do que isso, é preciso também saber quando contar com o acaso. Eu acho muito bonitos os momentos em que a vassalissa está lá desesperada para fazer a tarefa, ela fala com a boneca e a boneca vai descansar, né? Amanhã vai estar tudo resolvido. E estava mesmo. Muitas vezes pode ser desafiador para pessoas que têm muito medo e aí acabam desenvolvendo uma postura muito controladora frente à vida. Para essas pessoas costuma ser difícil acreditar no acaso, acreditar que alguém pode te ajudar, que nem tudo depende de você, nem tudo depende do seu meio racional. Se eu não cheguei à conclusão racional do que eu devo fazer para solucionar esse problema, se a minha mente não consegue encontrar saída, então eu vou me desesperar, porque não tenho saída. O caminho para a intuição é preciso que seja também um caminho de desenvolvimento da fé. A capacidade de confiar que não vai ser só da sua cabeça, da sua razão que vão sair as soluções, né, e os desenrolares aí das situações da sua vida. Isso também precisa ser aprendido. Inclusive, a sétima tarefa fala do perguntar sobre os mistérios, né? Assim como há limite para aquilo que a nossa razão entende e pode solucionar, e aquilo que ela não pode, e nem por isso tudo vai estar perdido, é preciso também saber o limite daquilo que a gente pode saber e o que a gente não pode saber a cada situação. Né? Será que a sua curiosidade ela serve ao seu bem maior ou é apenas uma forma de se distrair na vida e acabar tendo acesso a conhecimentos que nem são úteis, podem acabar te confundindo ainda mais? Acontece, né? Para gente que vivencia o caminho das escolas esotéricas, ordens iniciáticas, isso fica muito claro. Os aprendizados acontecem paulatinamente, etapa após etapa. Mas não só, você que passou pela escola, qualquer escola comum, sabe que não vai dar para ensinar para uma criança a formar frases se antes eu não ensinei o alfabeto, né? As palavras, as letras, como formar palavras, ou seja, acesso ao conhecimento é gradual. É importante que seja. Até o acesso ao conhecimento sobre nós mesmos, sobre as pessoas ao nosso redor, né? Então, esse amadurecimento de você não vai saber tudo de uma vez só, é preciso ter domínio, né, da própria curiosidade para não invadir os caminhos das outras pessoas, não invadir certas situações, pisar manso nas interações sociais que ainda são desconhecidas para você, prudência, né? E tudo isso a nossa intuição pode nos indicar como fazer da melhor forma. Chegamos à penúltima tarefa, de pé nas quatro patas, né? O momento em que ela diz para a Baba Yaga que ela foi abençoada pela mãe é o momento que a Baba Yaga, manda ela embora. Então ela assumiu um poder, né? No momento em que a Baba Yaga entrega para ela a caveira com fogo, ela conseguiu o que ela foi buscar, uma verdadeira jornada da heroína. E olha que interessante, a Baba Yaga não entrega só uma tocha com fogo, entrega um crânio de onde sai fogo pelos orifícios, pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos. Esse é um símbolo iniciático poderosíssimo, minhas queridas, meus queridos. O fogo da transmutação, né, a purificação espiritual nos órgãos dos sentidos. Então, o que Vassalissa está recebendo da Baba Yaga são sentidos renovados, mais argutos, mais perspicazes para lidar com o mundo e para queimar, né, aquilo que não é de acordo com o bem para ela, com o bem dela e para seguir o próprio caminho. E é exatamente o que a caveira vai fazer, né? Quando ela chega em casa, ela recebe então a nona tarefa, que é de reformular a sombra. Vassalissa agora já não é não ignora a forma como a madrasta e as irmãs postiças, né, a tratam. Essa caveira vai representar isso, né? A caveira não dorme, a caveira é um duplo da Vassalissa, é um outro lado dela que ela ganhou na sua jornada da heroína, porque esse lado dela agora, mesmo que ela vá dormir, vai estar sempre vigilante e vai, vigilantemente observar quem pode fazer mal a ela e queimar
acalmar, reduzir às cinzas os perigos. É isso que a intuição faz por nós, né? A intuição é esse acendimento, esses órgãos dos sentidos acesos pelo fogo da consciência e que nos permitem, então, perceber com clareza o que nos serve, o que não nos serve a cada momento da vida, a cada relação. Uau, eu amo essa jornada. Foi um resumo muito breve, tem muito mais coisa e eu sugiro muito que vocês se aprofundem aí. Vocês veem que minha versão do livro é velhinha, né? É inclusive uma herança. Eu gosto muito desse livro, já tem uma versão bonita e à venda, né? Vermelha. É um grande manual, né? É um grande manual do saber feminino para mulheres, homens e todos e todas nós. Bom, está contada a história e agora a gente vai perguntar para os oráculos, tanto para o oráculo arquetípico quanto para o oráculo da mulher selvagem, né? Esse oráculo aqui que foi feito pela Jennifer Perrone, a gente fez uma jornada de lives por ele lá no Instagram e agora ele serve para nós, para que a gente possa aqui entender como está a sua intuição. Você que está aí me ouvindo, me ouviu falar para danar até agora, já deu mais de 45 minutos. Em que etapa do desenvolvimento da sua intuição você está? É isso que a gente vai perguntar para os oráculos hoje. Como é que está a sua relação com a intuição e não só um conselho, os melhores conselhos para te ajudar a seguir aí nesse caminho de amadurecimento da sua intuição, da sua relação com a sua bonequinha aí, Dona Vassalissa, que está me escutando. Vamos lá então? Vamos começar. Bom, vou começar com o oráculo da mulher selvagem mesmo. Deixa o arquetípico aqui para a gente expandir a mensagem. Então, enquanto isso, inspira, expira profundamente. Você viu que a relação com a intuição é íntima, tal qual a relação com uma bonequinha no bolso. Então, agora é o momento para você voltar-se para si mesma, para si mesmo, enquanto embaralha as cartas. Inspira e expira, sempre em contato com seu corpo físico, a postura em que ele está. Relaxa os músculos que possam estar tensos, porque é muito importante numa leitura íntima como essa, mais íntima que dá para ser, né, numa leitura coletiva, que você seja capaz de ouvir aí a vozinha da intuição que você recebeu da sua ancestralidade, que você herda, assim como todo um aparato biológico, bioquímico e cultural, né? Evoco aí a presença das anciãs, minhas queridas corujinhas, para ajudar na interpretação da leitura. Vamos ver. Bom, acho que já tá bom. Hoje eu vou mostrar as cartas para vocês. Essa aqui vai ser a carta símbolo da mensagem 1, essa da mensagem 2 e essa da mensagem 3. Vocês até já sabem, né? Que eu devo colocar lá na thumb do vídeo, vocês já devem ter visto. Para mim que vai ser novidade. Temos aqui a carta 1, Mulher Plena. Uau! Vamos começar bem essa mensagem aqui. Mensagem 1, Mulher Plena. Lembrando que a gente está perguntando hoje para o oráculo a quantas anda a sua intuição, como é que está a sua intuição, como desenvolvê-la melhor, o que fazer aí para seguir o caminho do amadurecimento da sua intuição cada vez mais e melhor. Carta 2, a bailarina cósmica, que linda, adoro essa carta. Lembrando mais uma vez que cada uma delas tem uma live só sobre elas, em que a gente bateu papo, carta a carta, lá no Instagram. Aos poucos eu tô trazendo elas aqui pro YouTube também. Ou seja, essa leitura de hoje já vem com enorme para casa, né? Depois dela, vocês vão lá, assistam as lives das cartas que saíram na leitura que vocês escolheram. Vai ajudar a expandir os significados e trazer mais insights. E a nossa carta 3, olha só, mulher dentro da caixa. Acho linda também essa carta. E ela inicia a nossa mensagem 3, ok? Então agora você inspira, opa, foco, 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 foco. Agora você inspira e expira profundamente. Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo para você escolher aí qual é a mensagem ou quais são as mensagens que trazem conselhos, orientações para você. Lembrando sempre de filtrar aquilo que serve, aquilo que não serve ao seu momento pessoal. Leituras coletivas pedem isso,
tá bom? E eu te vejo na leitura que você escolheu, os capítulos estão logo aqui embaixo. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu nossa mensagem número 1 hoje, a mulher plena, para receber um oráculo sobre a sua intuição. Como é que tá aí sua relação com a intuição? Será que ela tá te guiando bem? Não tá? Como melhorar? Isso é o que a gente está perguntando hoje para as anciãs. Bom, vamos começar. Hoje, especialmente, a gente pergunta para as anciãs, mas a gente pede a elas que mediem nossa relação com a própria mulher selvagem, né? Esse arquétipo aí do feminino. La loba, la que sabe. Mulher selvagem, então, diz para nós, para você que está aí me ouvindo, a quantas anda a sua intuição hoje. Vamos tirar mais umas cartinhas aqui do oráculo da mulher selvagem. Vou tirar 3, e aí você tem 3 lives para assistir lá no Instagram, caso queira depois para expandir sua leitura, tá bom? Já tem uma aqui, que é a da mulher plena, vamos ver mais 2. Mais 2, opa. Ok, asas partidas. Mais uma. Mais uma, opa. A presença, uau, vamos organizar aqui então. Temos a mulher plena, as asas partidas e a presença. Deixa eu te mostrar aqui. Se você quiser pausar o vídeo, observar. Talvez sua intuição, seus mentores, seu anjo da guarda também tragam mensagens para você aí. Ok. Hoje eu vou tirar todas antes de começar a leitura. Tirar também aqui do oráculo arquetípico, nosso querido contador de histórias, histórias que curam. Gosto muito, para quem já é meu cliente aí, minha cliente nas leituras particulares, deve saber que eu, eu tenho uma preferência por abrir leituras com esse aqui. Eu costumo começar, quando a pessoa não traz perguntas específicas, né? Quer fazer uma leitura para um panorama geral do momento, principalmente. Eu gosto muito de começar com esse. Bom, 3 cartas então. La que sabe, La loba, diz para nós como está a intuição de quem escolheu a mensagem 1 hoje. Ok. Thanatos, uau, deus grego da morte, do submundo, né? Ele é mais um barqueiro. Ok, temos a tempestade, o relâmpago e a caixa. Muito bom. Ah, muito bom. Tá bom. Já estou entendendo vocês. Ok, pediram aqui para tirar mais uma, então já vou deixar o fundo do deck. É isso, órfão. Muito bom. Olha, vou ter que arredar aqui um pouquinho. Ok. Você que escolheu a mensagem 1, me vem aqui a sensação de alguém que atingiu uma plenitude, se sentiu muito plena, é muito madura, não só se sentiu, sabe? Viveu um processo de amadurecimento na vida intenso por um tempo. Eu posso estar falando aqui com mulheres mais maduras ou mulheres jovens, mas que passaram por muitas coisas na vida que fizeram com que, sabe aquela coisa de amadurecer antes da hora, né? De ter que lidar com a vida muito precocemente, grandes desafios logo no início da vida. Você passou por grandes transformações que te levaram a um patamar recentemente de uma intuição até bastante acertada, sabe? Porém, houve alguma ruptura. Eu vejo alguém que esteve aí num auge, né? Se sentia e se percebia muito intuitiva. A intuição realmente te levava a vivenciar os melhores cenários, a saber lidar com as pessoas. Porém, você passou recentemente ou está passando agora por algum tipo de sofrimento que turvou ou está turvando a sua intuição.
Mas é só uma percepção, eu fico muito feliz em trazer essa mensagem para você. La Loba vem dizer que você não perdeu tudo aquilo que você alcançou ao longo da vida, você já chegou ao posto de mulher plena, ou seja, né, seja você homem, mulher, não binário, enfim, você chegou a um auge, a um ápice da intuição aí, ou num passado recente, para alguns e algumas pode ter sido num momento ainda mais antigo, alguns anos atrás, né? Se sentia muito conectada, espiritualizada, atenta à sua intuição e perceptiva, sabe? Você se sentia uma pessoa perceptiva e tomava muitas decisões a partir daí, porém, algo aconteceu, as asas partidas, né, o relâmpago aqui, algo aconteceu e te deu uma sensação de querer se recolher, né, se guardar na caixinha de novo. Se sentiu de alguma forma órfão, isso aqui pode ter sido a morte de uma referência, né, de uma pessoa que era referência para você, Thanatos e o órfão, diz de alguém que foi levado, né, ou alguém que foi embora mesmo, e aí eu sinto muito caso você esteja passando por um luto, pode ter sido um fim de um relacionamento também, alguma situação finalizou e foi como um relâmpago, né, para você, tá, para você pareceu que a situação veio do nada, ou por mais que você esperasse que acontecesse, te surpreendeu muito como você reagiu. Ah, Elisa, tal pessoa que era uma referência para mim, que me ajudou a me amadurecer, a desenvolver minha intuição, já estava num processo de finalização da vida, mas eu só percebi o impacto quando a pessoa de fato se foi, né? Algo assim para uns, tá? Para outros não, foi apenas uma separação, um afastamento de alguém que era referência, e você ficou se sentindo órfã. E me vem aqui que é como se você tivesse questionado, passado a questionar a sua intuição a partir daí. Uma sensação de, poxa, mas que decepção, eu achei que por ser intuitiva, eu saberia antes, né, quando algo assim fosse acontecer, ou eu passaria melhor por uma situação como essa. Tá me vindo muito exatamente essas pessoas que... Uma mulher, especificamente me vem aqui a imagem de uma mulher, né, que se questiona. Nossa, mas então a minha intuição não era tão boa assim? Porque afinal eu fui pega de surpresa aqui com esse luto, com esse afastamento, ou com a forma como eu reagi a esse afastamento. Tem uma autocrítica em excesso aqui, que La Loba e as anciãs pedem que você questione. Será mesmo que você precisa duvidar de você? Só porque você passou com um sofrimento que é adequado mesmo. Quando a gente, né, perde alguém ou se separa de alguém, quando uma situação nos machuca, a gente perde um trabalho, ou, enfim, é como se eu visse aqui uma pessoa, uma terapeuta ou um mestre, um xamã, né, uma pessoa que é mestre no seu próprio trabalho, mas que passou por uma adversidade ou está passando por uma adversidade e tá sofrendo em dobro. Sofre porque a situação é difícil, mas também sofre porque se critica, achando que, dado o meu tamanho, né, dado o tamanho, o tanto de intuição que eu tenho, o meu desenvolvimento espiritual, eu devia estar sabendo passar por isso de uma melhor forma. E La Loba vem te tranquilizar, vem falar, olha, inclusive se você precisar se recolher à sua caixinha, né, no seu lugar seguro por um tempo, lamber as feridas, né, o animal de poder gato aqui está muito presente também, a coisa de apenas se recolha e descanse, em lugar de ficar se questionando se você não devia ser melhor do que você é agora, pela forma como você está passando por esse momento de ruptura, finalização, transformação, separação, né? Vai variar aí, afinal, é uma leitura coletiva. Mas você tem, tá? Enormes talentos intuitivos, enormes. Olha essa carta que linda. Eu amo essa carta da presença. Quem domina a presença, né? Quem domina a consciência de estar onde está, de estar atento às pessoas e ao que está acontecendo ao redor, tem um canal muito aberto à intuição acertada. Sabia disso? Isso faz sentido para você? Se sim ou não, deixa aí nos comentários, porque acho até que eu falava disso numa leitura curtinha hoje pela manhã. Eu acho que eu falei algo assim, quando a gente
abre mão, ou quando a gente não se deixa dominar, acho que é melhor, acho que é mais factível, quando a gente não se deixa dominar pelos nossos medos e anseios, pelos nossos medos e desejos, se a gente não fica só dentro da nossa mente, né? Eu tô me relacionando ali com o outro, mas eu também tô o tempo todo aqui na minha mente tentando me proteger do medo ou tentando conseguir alguma coisa, né? Desejo, medo e desejo. Se eu não tô só focada nisso, eu consigo estar presente ali na relação com aquela pessoa de um jeito mais autêntico. E essa presença autêntica abre espaço para consciência, que abre espaço para intuição. E você sabe fazer isso. Tô te contando tudo isso assim, você sabe, né? A Laloba tá dizendo que você já sabe fazer isso, mas mesmo pessoas que têm uma intuição profunda, que têm esse nível de maturidade que você tem, né? E ó, não tô dizendo que você é perfeita, perfeito, mas você atingiu uma maturidade grande no caminho da vassaliça, no caminho do desenvolvimento do domínio da intuição. Mas às vezes a gente idealiza esse caminho, né? Acha que se tornar uma pessoa espiritualizada, intuitiva, vai excluir os sofrimentos. Eu vou saber lidar com o sofrimento, eu não vou chorar, eu não vou me desesperar, eu não vou sentir que o mundo, né, sei lá, saiu debaixo dos meus pés, que eu tô abandonada, sozinha. Não vou sentir essas coisas quando eu for madura, espiritualizada. Vai sim, vai sim, né? Asas partidas podem acontecer a qualquer momento. Não é porque eu sou uma pessoa que desenvolve um caminho espiritual cada vez mais autêntico e consciente, né? Desenvolvimento da consciência, despertar espiritual e tudo mais, que os sofrimentos vão deixar de existir. Não é uma barganha com a fonte, com Deus, né? O que seja. Eu vou me desenvolver, vou ter cada vez mais consciência, amadurecer minha intuição e aí nenhum mal vai me alcançar. Não, não, não. As más situações continuam acontecendo, né? As suas asas podem se quebrar. Mas o mais importante é não se recolher na dor apenas e, principalmente, não se recolher na dor se punindo ou se culpando por estar na dor. A dor é parte. Lembre-se dos ciclos da vida, né? Lembre-se que existe primavera e verão, mas existe outono e inverno. Então, se você passa conscientemente pela dor, isso também é uma demonstração de que a sua intuição está amadurecida. E, por favor, não se culpe por não ter visto antes. Algumas pessoas aqui podem ter sido essa separação, essa finalização aqui, né, esse raio da verdade, pode ter sido, por exemplo, a descoberta de uma traição, a súbita percepção de que algumas pessoas ou lugares não eram tão confiáveis quanto você achava que era. Quando isso acontecer, não se puna. Não diga, tá vendo? Minha intuição achei que era boa, não é nada. Né? Não jogue o bebê fora no banho junto com a água suja. Não é porque você não anteviu, não previu uma situação difícil, específica, que você não tem toda aquela intuição que você achava que tinha. É normal, é natural que para algumas relações e para alguns cenários a gente tem um pouco menos de visibilidade intuitiva, sabe? Porque a gente está provavelmente mais envolvida ali naquela relação, há uma troca ali que é mais emocional do que racional, né? Mais dos afetos ou dos instintos do que exatamente da consciência, e tá tudo certo. O importante é buscar aprender com essas situações, né? Se recolha, né? A carta da caixa está dizendo muito claro aqui para você se permitir descansar em lugar de desistir. Olha que legal. Ao invés de desistir da sua intuição, minha intuição não presta para nada, tá vendo? Achei que tal pessoa era confiável e não era. Achei que tal coisa ia acontecer e não aconteceu. Busque aprender com o que aconteceu. Em lugar do duplo sofrimento, você já está sofrendo porque o que você queria não aconteceu, porque tal pessoa, situação foi embora. Aí vai sofrer em dobro porque você devia saber mais? Não, né? Numa situação como essa, tem gente que inclusive começa a falar mal, fala que a intuição não existe, nada disso existe. Laloba diz que, resumindo, não foi tudo embora, não foi tudo perdido por causa dessa situação que você está enfrentando e dos medos de ser abandonada, de perder algo, de não estar à altura de algo.
Em lugar de desistir, descanse. Aprenda a descansar em lugar de desistir, já ouviu essa frase? E, por último, tem uma sugestão importante aqui para que você medite. É diferente, tá vendo? Ambas estão recolhidas ao seu lugar, estão recolhidas no seu cantinho, percebe? Mas enquanto uma se recolhe de um jeito que se fecha para o mundo, por causa da dor que ela sofreu, e parece que as flores todas olham para ela, né? Se voltam para ela, uma sensação de, poxa, né? Como se elas estivessem te chamando para brincar, para se abrir de novo. Existe uma forma de estar no seu lugar com medo e estar no seu lugar com presença. Faça no seu tempo a transição desse lugar de medo do que aconteceu e de abalo aí na sua segurança em relação à sua intuição. Transite desse lugar aos poucos para um lugar de abertura de novo para novas situações, abertura para a sua intuição novamente. Mesmo quando o que acontece nega a sua intuição, eu intuí que era tal coisa, mas na verdade era outra, essa situação está te ensinando algo. Talvez seja mais útil buscar entender, mas em que momento a minha intuição foi contaminada, ou né, eu deixei de escutá-la e na verdade eu vi algum medo, algum desejo. Em geral, gente, é assim. Quando uma intuição dá errado, né? Você intui uma coisa e na verdade era outra, enfim. Aquilo que a gente está chamando de intuição pode ser, na verdade, a voz de um medo interno. Ou a voz de um desejo intenso. Aí eu queria tanto que fulano gostasse de mim que, tô intuindo que fulano gosta de mim. Né? Tenho tanto medo de entrar ali naquela rua escura que, tô intuindo, entre aspas, que não é para eu entrar. Calma lá. Mas isso acontece, tá? Não tenha medo dessas situações. E não se julgue quando isso acontecer. Recolha-se e busque compreender por que, como aconteceu, num gesto de carinho e maturidade emocional e mental. Tá bom? Acho que o recado era esse. Nesse momento, a sua intuição ela está passando então por um teste de confiança. Você já confiou muito nela e você tem motivos para isso, né? Se você chegou à mulher plena, depois vai lá dar uma assistida na live sobre a mulher plena, a relação da mulher com a lua cheia, do feminino com a lua cheia, ou seja, você já chegou aí a algum tipo de esplendor. Você deve ter tido em algum momento da vida ou alguma intuição que foi muito acertada, ou sei lá, né, se é aquela mulher da família conhecida ou homem conhecido por ter intuições muito certeiras, ter ótimos conselhos a dar, porque vê as coisas de uma forma clara, e agora você tropeçou, ou está tropeçando. Mas é só isso, tá? La Loba diz, é só um tropeço que aconteceu. Ok? Continue confiando, minha querida, meu querido. Interessante, tem um quê de uma pirâmide vista do alto aqui. O que é isso, anciãs? Claro, tem a parte mais óbvia, né? Talvez alguns e algumas de vocês já cultivem práticas de magia, alguma relação com o Egito, mas não só com o Egito, né? Porque as pirâmides, elas são... tá. Na origem, as pirâmides eram câmaras de iniciação. É isso. Uau, que mensagem interessante. Vocês que estão aqui na mensagem 1, vocês já passaram por algum tipo de iniciação no plano astral, sabe? Nessa ou em outras vidas, caso você seja reencarnacionista. Você já passou por alguma situação em que a sua alma, ela sabe com clareza que existe um plano das ideias, existe um plano astral, existe o plano das intenções, para quem não é muito esotérico, para quem não é muito, né, espiritual. Você sabe com clareza, porque você foi iniciada nesse mistério, né, nessa e em outras vidas, que existe uma
um véu entre aquilo que as pessoas mostram e aquilo que de fato elas cultivam no nível da intenção, no nível do campo energético, né? Talvez você seja alguém que veja a aura ou tenha potencial para aprender a ver a aura, né? As cores aqui. O campo energético das pessoas. E a gente sabe que energia não mente, né? Campo energético não mente. A pessoa pode estar falando uma coisa, mas se você é sensível ao nível das intenções, ao nível do, né, do plano das ideias, do plano astral, como você preferir chamar, o plano espiritual, você sabe a verdade. É só você estar um bocado presente que você percebe para além das aparências, né? Isso é a intuição. E você aqui tem iniciação. Você já passou por esse rito de passagem, você sabe, digamos assim, flutuar entre esses véus, né? Extrair a verdade desse tipo de situação. Só que você tropeçou, você está numa situação de tropeço, ou lidando com uma situação de tropeço. Essas situações de tropeço acontecem, sabe quando? Quando a gente abre mão dessa visão clara, porque a gente quer muito negar aquilo que a gente está vendo. Aquela intenção, aquilo que a gente está vendo no campo áurico, né, intuitivo, energético da pessoa, a gente não quer aquela verdade vai muito contra o que a gente queria que aquela pessoa ou aquela situação fosse para nós. Lembra que eu falei no início? Medo e desejo turvam a intuição verdadeira porque tiram a gente da presença, levam a gente não a ver o que a pessoa é, mas a ver o que a gente quer que ela seja. Aquela situação, aquele emprego, né, a gente não vê como ele é, como a gente queria que ele fosse. Mas acontece, tá? Garanta apenas, diz La Loba, que você aprende com essa situação quando ela acontece, recolha-se, faça como um gatinho, uma gatinha, lamba suas feridas, aprenda com o que aconteceu e não se martirize em excesso, tá bom? E medite. Essa era a mensagem para você, espero muito que tenha feito sentido. Se sim ou se não, deixa nos comentários, fala aí da sua relação com a sua intuição, se você quiser, o que funciona e o que não funciona para você. E, por favor, leia lá a Vassalisa, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, capítulo 3. E se quiser, assista as nossas lives lá no Instagram, tá bom? Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a mensagem número 2 para receber um conselho, um oráculo sobre como anda a sua intuição, inspirado aqui no conto da Vassalisa, pedindo orientação às anciãs e ao arquétipo de La Loba, a mulher selvagem que habita todas e todos nós. Vamos lá, sua mensagem começa com essa carta que eu gosto muito, a bailarina cósmica. Olha a leveza com que ela flutua aí, né? Tudo ao redor dela é difuso, etéreo, tons pastéis. Nada tem forma, né? A única coisa que tem forma aqui nessa carta é ela e a sua dança. Fluida, né? Parece que ela tá leve. Bom, vamos entender melhor. Vamos tirar mais 2 cartinhas do oráculo da mulher selvagem primeiro. E aí eu vou te chamar para, depois dessa leitura, se quiser, assistir às lives referentes a cada uma dessas cartas. Cada uma delas teve uma live lá no nosso Instagram, @evamessages. Provavelmente essas lives vão ajudar você a expandir ainda mais os significados dessa leitura e se conectar aí da forma como faz sentido especialmente para você, aquilo que eu tô falando aqui de coletivo, tá bom? Vamos lá então. La Loba, mulher selvagem, as queridas anciãs. Qual é a mensagem hoje sobre como está a intuição de quem escolheu a mensagem 2 e como fazer para melhorá-la cada vez mais aí no caminho do amadurecimento da intuição que a Vassalisa nos ensinou. Como é que tá aí a intuição? Opa, já virou aqui. 2. Então já vamos pegar elas. Acho que foram só essas mesmo. Foram. Então são elas mesmas. Primeiro, a mulher que chorava rios. Uau! Eu deixo a carta assim, ó, para caso você queira, você pausar o vídeo, deixar as cartas conversarem com você, que seus guias, mentores, seu eu superior te traga insights, percepções que são só suas, tá? Temos também a carta do encontro aqui na mesa. Uau! Essa leitura tá bem intensa, tá? Tem alguma libertação necessária
para que a sua intuição se torne, para que você chegue a um novo patamar, tá? Da sua intuição. E tem a ver com a Mãe Boa Demais. Para essa leitura aqui em especial, é fundamental que você tenha ouvido a historinha, tá? Lá na primeira parte do vídeo. Porque eu vou falar aqui, ó, essa carta me lembra Iemanjá, aliás, foi dia dela, 2 de fevereiro, aqui recentemente. Mas é claro que essa é uma leitura, como todas do canal, atemporal. Então, mesmo que tenha chegado a você em outro momento, ela é útil. Nossa, temos mesmo, ó, Iemanjá, seus marinheiros, presentes na mesa. Senti meu coraçãozinho apertado. Ok. Bom, mas antes de continuar, deixa eu tirar também as cartas do nosso oráculo arquetípico. Vamos ver aqui, para entender melhor. Diz para nós, La Loba, diz para nós, Mulher Selvagem, através aqui das anciãs queridas. Como é que tá a intuição de quem escolheu a mensagem 2? Gente, que é isso? Voz embargada, tô querendo chorar. São impressões da sua leitura, tá? Tem algo aqui que precisa ser botado para fora? Será que você tá chorando? Será que tem alguma situação difícil aí acontecendo, envolvendo uma parceria, um relacionamento amoroso, familiar, de amizade? Vamos ver. Intuição, como é que anda e como melhorar a intuição de quem escolheu a mensagem 2? Vamos ver. Opa. Como é que tá? Diz pra nós, Mulher Selvagem. Aqui. Útero, Sim, de fato, estamos falando da sua experiência com a sua mãe, com uma figura materna para você, tá? Ou com a sua maternidade, né? Você enquanto mãe, se você é um homem, a sua relação com a sua mãe, ou você enquanto alguém que materna, né? A maternagem é o ato de cuidar de uma outra pessoa, nutrir, buscar nutrir de forma abnegada, né? Isso tudo está no arquétipo da mãe. Mesmo que não seja a sua mãe biológica, né, de quem eu tô falando aqui, mas aqui a gente tá falando da sua relação com esse lugar de alguém que cuida de forma abnegada, nutre com amor, sem esperar nada em troca. Aquela mãe que o bebê tem, né, claro, numa situação saudável e equilibrada. O bebê, uma mãe não espera que o bebê dê nada para ela em troca, né? Até recebe coisas em troca, afeto, mas a mãe não espera, né? Esse lugar da mãe, de que a gente vai falar aqui, é essa mãe boa demais, tá? A mãe boa demais da história da Vassalisa, aquela que morre, para que a Vassalisa possa começar a vida adulta dela, para que ela possa começar a jornada de amadurecimento da intuição. Mais o útero, a donzela, meu Deus, exatamente, minhas queridas, meus queridos. Ó, grandes chances de que uma boa parte de vocês aí esteja lá no início da jornada, tá? Coisa que não é demérito nenhum, não é problema nenhum, né? Para vencer uma jornada, em algum momento a gente tem que começar, tá tudo certo. O enigma. Nesse momento da vida, ó, a vida é um enigma mesmo. Ah, que lindo. Gente, essa carta aqui, eu tenho um combinado com esse oráculo, que é o seguinte, essa carta do Ansim, né, é a carta dos espíritos invisíveis, de quem tá lá do outro lado do véu. E é uma carta que indica que você está sendo olhada, tá? Por espíritos ancestrais muito benéficos, ou por, enfim, entidades, divindades que te amam, que são uma família espiritual para você. Tá? Isso é muito bonito de ver, especialmente numa leitura sensível, como a que a gente vai ter aqui agora. Antes de mais nada, então, vou te dizer que você está protegido, protegida, cuidado, tá? Não há que ter medo em excesso de nada nesse mundo. Claro, o mundo é sim um lugar cheio de pessoas
e vontades, né? Cada pessoa quer o seu, cada pessoa tem uma visão de mundo, nem sempre as pessoas vão ter o nosso bem, né, como prioridade, nem sempre a gente vai ter o nosso bem como prioridade, né? Às vezes a gente quer agradar demais e tal. Ok. O mundo pode ser perigoso por isso, né? Existem muitas intenções em jogo nas relações que a gente estabelece com o mundo. Mas isso não é motivo para você precisar andar sem leveza, para você precisar andar o tempo todo com medo de todo mundo. Aqui eu tenho energia de pessoas que sentem que não podem confiar em ninguém ou não podem confiar na maior parte das pessoas que estão ao seu redor. Isso porque houve algo relacionado a uma idealização da mãe. Ou você teve uma mãe que foi essa mãe boa demais, ou você sentiu uma profunda falta dela e ainda a busca. Nossa, essa leitura é muito profunda, pessoal. Tem gente aqui em profundo sofrimento mesmo, nesse sentido. Para alguns não, para alguns é algo que está mais na superfície, né? Que apenas te impede de fluir com a vida, né? Essa bailarina cósmica, ela vem como um chamado para você abandonar o excesso de controle, a tentativa de controlar pessoas e situações por medo do mundo. Ou a sua mãe, essa figura materna do início da sua vida, falhou em te prover segurança, a segurança, né, dos primeiros meses, o útero materno que cuida e acolhe, ou ela fez isso em excesso, sabe aquela coisa de ser tão protegido, tão protegida que a gente não amadurece, né, e aí sai para o mundo achando que todo mundo vai também cuidar da gente com aquela proteção, e aí a gente sai para o mundo com uma intuição não amadurecida. Né? Você deve ter prestado atenção lá na história da donzelinha Vassalisa, quando ela abandona o útero materno, né? A mãe boa demais, a mãe que garantia segurança, proteção, ela não tinha que usar a intuição, por quê? Porque a mãe dava todas as soluções, ela não corria riscos, né? Ela estava lá na família perfeita, amorosa e cuidadosa. Mas eu vejo aqui uma mãe, né? Essa mulher chorando rios e o encontro, diz de uma experiência maternal difícil, tá? Eu tô falando de mães que nessa relação de cuidado, talvez você seja o filho dessa mãe, talvez você seja essa mãe de que eu tô falando, você transmitiu muitas das suas dores e carências na relação simbiótica, né, com filho ou filha. E eu vejo aqui medos compartilhados, a vida parecendo um enigma muito difícil de ser resolvido, porque há sempre uma sensação de quero voltar para um lugar quentinho e acolhedor. Eu quero que esse mundo não seja o que ele é, né? Esse mundo, enfim, cheio de pessoas com medos e desejos e muitas vezes competindo uma com a outra, né? Querendo dominar uma outra. Mas olha, como eu disse no início, há uma espiritualidade que te acompanha e te guia. Acho que isso é fundamental, né? Você não precisa ter medo em excesso. Mas é preciso lidar com o fato de que o mundo também é tenebroso, né? Lembra da Vassalisa entrando lá na Floresta Sombria? E que não é porque ele é assim também que você precisa andar o tempo todo com medo. Tem medos aqui, ó, que você herda, tá? Da relação com sua ancestralidade feminina, principalmente. Seja de sangue ou de criação, né? Para quem foi adotado, adotada. Mas tem uma herança aqui de medo em excesso frente ao mundo. Uma tentativa de busca meio romântica, né? As únicas relações que valem a pena são aquelas pessoas que vão querer o meu bem plenamente, eu vou querer o bem dele ou dela. Tô falando de idealização, meus queridos, minhas queridas. Tem uma idealização excessiva aqui das relações que te impede de fluir, dançar com a sua intuição, sabe? Porque se eu tô sempre esperando, se o que tá à frente eu tô esperando que fulana seja bom comigo, cuide de mim, né? Se encontre comigo como uma alma gêmea, me dê tudo que eu quero e eu dê a ele e a ela tudo que ele ou ela quer. Se essa expectativa é o que você tem de principal quando você chega nas relações, você não está atenta à sua intuição, você está atenta a esse desejo. E aí, se esse desejo não acontece, esse amor não é correspondido, né? Você vai lá e chora, e se desespera, né? E deságua.
Eu sinto muito, porque o que eu vejo aqui é uma criança ferida. Uma criança que não saiu do útero ou que sofreu tanto ao sair do útero que ainda está na expectativa de voltar a ele. Então espera que as pessoas sejam amorosas, e aí quando elas não são, se ressente, chora, chora, chora e se recolhe. Ou passa a ser excessivamente, sei lá, ranzinza, controlador, duro, dura. É preciso dançar até com a tristeza de não receber do outro aquilo que a gente esperava, porque isso é parte da vida. Uma coisa que pode ser um pouco difícil de ouvir para essa criança ferida é que o mundo não está aí para satisfazer as suas necessidades emocionais. Quem estava era sua mãe, ou quem deixou de estar foi ela, e aí eu sinto muito. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque apesar de já estar numa leitura profunda, porque essa história pode ser um gatilho de dor para muitas pessoas, né? E você merece apoio, inclusive terapêutico, talvez principalmente psicoterapêutico, para lidar com tudo isso. Você não precisa lidar sozinha. É isso que esse olhar aqui, esse olho te vendo, você está sendo vista, visto na sua dor. Se o seu medo é não ser vista, nossa, eu tô arrepiando muito. Muitas pessoas aqui se sentem não vistas pelo mundo. Eu sou tão boa, tão bom, eu me dedico a oferecer às pessoas aquilo que elas querem na relação comigo, mas mesmo assim elas insistem em não me dar o que eu quero. Mas é porque elas não têm obrigação, entende? Não tem. E isso é duro, mas é parte da experiência do mundo. La Loba pede que você pare de atuar a partir desta dor. Olha para essa dor, busca terapias de preferência para cuidar dessa dor, mas nesse momento ela está turvando muito a sua intuição. A sua intuição nesse momento é um enigma para você, eu preciso te dizer isso. Você até tem, tá vendo que tem um olhinho aqui, tem uma visão, né? Você tem um potencial intuitivo tremendo, tá? Ainda mais se for filha de Iemanjá, filho de Iemanjá, tem um potencial enorme, tá? Mas as suas dores fazem com que as suas intuições cheguem de forma confusa, como um enigma para você. É preciso unir os dois pontos, tá vendo? Tem muita dor aí dentro. Dor de não ter recebido o que você achava que merecia, ou talvez até o que você merecia mesmo. Cuidado, atenção, se sentir seguro, segura na infância. De duas uma, né? Eu tô falando aqui com dois grupos de pessoas que podem ter chegado a esse mesmo ponto, tá? Então vou separar. Um grupo não teve os cuidados, não sentiu essa segurança maternal na infância, esteve em lugares de muita vulnerabilidade quando criança. O outro grupo foi excessivamente protegido por esse útero materno. Não sai de casa, né? Aquela criação muito rígida que te faz ter medo do mundo. Ao mesmo tempo, te faz esperar que o mundo todo te coloque numa redoma e também tenha cuidado com você, assim como sua mãe teve. Percebe que são dois opostos que igualmente mantêm infantilizada a intuição, impedem a vassalisa de cumprir a jornada? Vamos lá voltar para a nossa história que inspira hoje, né, o oráculo? Pense que aqui é como se a sua intuição tivesse, quando eu falei no início, né, vocês estão no início da jornada, isso não é demérito, isso não é problema algum, né, que bom que você tá, tem gente que nem entrou na jornada, mas a vassalissa no início da jornada, ela tá lá no quentinho da vida dela com papai e mamãe. Só que a mãe tá definhando. Aos poucos, a mãe boa demais tá indo embora. A garantia de segurança tá indo embora. É porque não há garantia de segurança. Porém, o fato de que não há garantia de segurança no mundo também não é motivo para você apenas chorar e querer ir embora dele, minha querida, meu querido. Ou então, para você ser rígido e controlador e perder a leveza do abrir-se para relações que não estão no seu ideal. E eu preciso encerrar falando que você dá conta, sabia? Você dá conta da jornada.
A vassalissa precisava que a mãe boa demais fosse embora para ela descobrir que ela dá conta de coisas como entrar numa floresta à noite, enfrentar uma bruxa terrível e sobreviver, trazer a tocha daquilo que ela precisava trazer do fogo, né? Que não era só o fogo para a casa dela, era o fogo da consciência, da clareza, da iluminação da consciência que faz com que a gente possa se guiar pela nossa intuição, ser capaz de ouvi-la e tomar decisões a partir dela. Então sim, o mundo é uma selva, a donzela é aquela parte em nós que tem medo da selva e não quer entrar nela, acha que não dá conta, ou acha que não merece ter que dar conta, afinal não teve, né, pro lado aí das pessoas que não tiveram essa mãe, que foram privadas dessa mãe boa demais desde o início da vida, muito tenra. Não é uma questão de merecer ou não o mundo como ele é. Não vamos entrar nesse mérito aqui. A questão é você dar conta. Você tem guiança espiritual e você tem abertura intuitiva para destrinchar esse enigma aí que a sua intuição é para você hoje. E por que a sua intuição hoje é um enigma para você? Porque a sua visão está turvada pelas águas do medo, da dor, da carência. Ou porque você teve muita proteção e te tiraram, ou porque você nunca teve e se ressente. E ainda espera que o mundo ou alguma relação em algum momento te dê isso. E cuidado, tá? Nessa postura em que você tá aqui, é uma postura muito sensível à aproximação de pessoas manipuladoras, que vão fingir que são o príncipe encantado, a princesa encantada. Porque é como se você estivesse chamando por alguém para ocupar um lugar, né, de novo, dessa mãe boa demais, para te garantir que não, o mundo é seguro sim, vou te dar todo o apoio, toda a segurança, é só você fazer o que eu quero, ó. Olha o problema começando, olha a relação tóxica surgindo. Em última instância, ninguém nesse mundo, né, pode garantir para nós que o mundo vai ser seguro. Mas o que é possível garantir, essa leitura com La Loba tá me pedindo para te ajudar a garantir isso para você é que você tem ferramentas. Elas podem estar precisando ser afiadas, né? Mas você tem as ferramentas para se guiar num mundo como esse. Que não é exatamente ruim, mas é um mundo em que muita gente tem medos e desejos, assim como você. É isso. Bem-vinda à jornada, tá? Para você, mais do que para todo mundo aqui, eu sugiro, olha, uma imersão lá nas lives da Jornada da Mulher Selvagem. E se você acompanhou, já veja de novo, cada vez que a gente assiste, que a gente lê um livro, né? A gente aprende algo novo, a gente abre os olhos e os ouvidos para algo que a gente não tinha visto ou ouvido antes. E boa jornada para você, é um prazer saber que você está aí nesse despertar tão bonito da intuição, tá bom? E é isso. A gente se vê nas próximas leituras. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a mensagem número 3 para receber um oráculo sobre a sua intuição, baseada aí na história da Vassalisa. Você escolheu a carta da mulher dentro da caixa. Linda. E melancólica, mas linda essa carta também. Vamos lá então, vamos falar conselhos sobre como anda a sua intuição e como amadurecê-la, melhorá-la cada vez mais. Será que dá para confiar, hein, nessa intuição aí? A forma como você é sensível às verdades do mundo, das pessoas, de si mesma, de si mesmo. Vamos ver. Mulher dentro da caixa. A gente pede a presença arquetípica da mulher selvagem, La Loba, La que sabe. Junto com as nossas queridas anciãs. Para o nosso oráculo de hoje, sobre a intuição. Mais 2 cartinhas. Lembrando, caso você não saiba, que lá no Instagram eu fiz uma live para cada uma das cartas desse lindo oráculo. A gente fez uma jornada lá. Todas estão salvas lá nos destaques, tá bom? E eu te convido para expandir a leitura de hoje, assim que ela acabar,
assistindo às lives de cada uma das 3 cartas que a gente vai tirar aqui. Na verdade, já tiramos uma, né? Mulher Dentro da Caixa. Aliás, eu lembro que foi uma live que eu gostei muito. E agora vamos lá então, mais 2 cartas que dizem de como anda a sua intuição e como melhorá-la, da perspectiva aqui da mulher selvagem, das anciãs. Como é que anda a intuição de quem escolheu a mensagem 3 e como melhorá-la. Mulher Dentro da Caixa, tá silenciosa. Cada leitura tem sua energia, né? Essa aqui tá silenciosa. Até demorando mais para as cartas saírem. Quais são, anciãs? Quais são? Lá que sabe, diz para nós, mulher selvagem, como anda a intuição de quem escolheu a mensagem 3. Demora? Tá bom. A mulher selvagem, ela mesma, das profundezas da mãe natureza, vindo aqui habitar nossa civilização, nosso YouTube. A carta da própria mulher selvagem. Dos olhos dela profundos, né? E olha, parece que ela olha para a mulher dentro da caixa, sabia? Vou até deixar as cartas assim, ó. Será que a mulher dentro da caixa é você? Você, mulher, homem, não binário. Mulher selvagem te vê. Será que você se sente muito afastado desse conceito, afastada? Que é isso de intuição, sei lá. Não tenho, não ouço. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Como diz nosso querido Zeca Pagodinho. Mais uma. Intuição. Como tá a intuição? Conselhos de como amadurecê-la. Para quem escolheu mensagem 3. Misteriosa essa leitura. Vamos ver, deixa eu entender. Ilusão. Ok. Essa carta ela remete diretamente ao mito do Barba Azul, tá? O Barba Azul é a história do capítulo anterior, do capítulo 2. A gente já fez uma Histórias que Curam aqui no canal sobre o Barba Azul. Para você que escolheu a mensagem 3, eu vou deixar o link para esse oráculo na descrição, tá? Logo aqui embaixo, na descrição do vídeo, porque eu acho importante, caso você não tenha escutado ainda, que você vá lá receber o oráculo do mito Barba Azul. E ainda que você já tenha assistido, vá lá mais uma vez, tá? Talvez escolher uma outra mensagem ou ouvir mais uma vez aquela que você já tinha escolhido. Tem mensagens complementares lá para você daquilo que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então, primeira coisa é isso. Agora vamos ver no oráculo arquetípico. Como é que tá a intuição de quem escolheu a mensagem 3 e como melhorá-la? Como desenvolvê-la cada vez mais. Adoro esse oráculo. Vamos lá, então. Como desenvolver sua intuição da melhor forma nesse momento. Inspirados pelo mito da Vassalisa, livro Mulheres que Correm com os Lobos. Diz para nós, mulher selvagem, como lidar da melhor forma, como ter uma intuição precisa. Pessoal aqui do caminho 3, da mensagem 3. A carta do Juiz. O dar e o receber, tá vendo? Permitir o contato, abrir-se para o contato e impedir o contato. Ok, o que mais? Primeiro é essa que tá aqui. Criador.
a caverna. Escondidinha, olha só. Por último, o espelho, muito bom. Muito bom ter consciência, tá? Desse espelho aqui de que eu vou falar. Você tá espelhando alguém, ou tem alguém se espelhando em você. Olha, vou começar a mensagem de um jeito que pode ser um pouco assustador, mas você vai entender. Fica comigo aqui até o final, por favor, tá? Vamos lá, vamos juntas. Pega na minha mão. A mulher selvagem veio em presença, ela mesma, para sua leitura, tá? Você é uma pessoa muito importante, primeira coisa. Mas ela vem numa postura de resgate, tá? Por quê? O que eu vejo aqui é alguém que está muito imersa na vida de outra pessoa. E é uma pessoa específica, tá? Pode ser um parceiro ou parceiro amoroso, tô vendo aqui mulheres ou homens que se diluíram aí na vida do parceiro, da parceira, né? Tá dentro da caixa por quê? Porque o seu eu mais autêntico e, né, por consequência, a sua intuição perfeita, a sua bússola interna, estão guardadinhos, atrapados, estão. Eu vou ter que usar a palavra que veio, gente, encarcerados, ó que forte, né? Tem algo, uma parte de você que está profundamente presa à vida de outra pessoa. E deixando que o julgamento, ó, espelho e o juiz, tá vendo? Espelhando o juízo de outra pessoa. Agindo no mundo a partir de um espelhamento do que o outro quer que você seja. Ah, tô seguindo a carreira que meu pai e minha mãe queriam, ou tô fazendo tudo que meu marido ou esposa, namorado ou namorada querem que eu seja. Tem um profundo descolamento da autenticidade aqui, pessoal. Preciso ser muito clara. E fico feliz em você ter chegado aqui e caso você suporte ouvir a mensagem até o fim, porque não é uma verdade gostosa de ouvir, né? Já estive aí e eu acho muito importante de dizer isso porque não é demérito, não é problema, um problema seu, né, que te distingue como pior, inferior aos outros seres humanos. O fato de você estar envolvida numa relação ilusória com alguém. Me vem aqui o mito do Barba Azul, mas não só. A história de Eros e Psique, né? Essas relações em que a gente topa ser para o outro aquilo que ele quer que a gente seja, o que a gente acha que ele quer que a gente seja, espelhando o juízo que o outro faz de nós. E é preciso parar com isso, porque olha só, tem um potencial criativo imenso guardadinho na caverna. Escondidinho, olha só, esses olhos aqui atentos lá no fundo, ó, são os olhos da mulher selvagem. Seus olhos podem até estar fechados, né, numa postura aqui dentro da caixa, você mantendo, eu tô vendo aquelas mulheres, por exemplo, que vivem para agradar a família, ou filhos ou marido, ter uma imagem respeitável. Mulher selvagem tá de olho em você e nas concessões que você tem feito para caber aí na relação ideal de uma outra pessoa, sabe? Para ser a filha perfeita, o filho perfeito, marido, esposa. Gente, mas tem muito potencial criativo guardado. E não dá para ser intuitivo assim. Vocês vão me desculpar. A sinceridade, vocês vieram aqui para isso, né? Não é para eu ficar falando que vai agradar vocês, para eu ter likes e para o meu canal crescer. Nunca farei isso. Sendo muito autêntica com aquilo que percebo, tá? E com o que a mulher selvagem quer que eu te diga. Cuidado, atenção. Esse caminho é um caminho sem fundo. O caminho de fechar-se numa realidade imaginada por outra pessoa, para agradar essa outra pessoa. E às vezes isso é tão profundo que a gente olha no espelho, a gente está tão afastado do nosso eu mais autêntico que a gente olha no espelho e acha que tá sendo autêntico. Não, Elisa tá doida, hein? Essa leitura não é para mim, não. Né? Não, eu tô fazendo o que eu quero.
Vou dar um exemplo para vocês muito profundo e muito pessoal, tá? Eu acho que essa leitura merece. Eu venho de uma família, o meu lado feminino, né, da parte da minha mãe, é uma família com muitas mulheres cheias de dons e talentos, especialmente relacionados ao ensino, a dar aula, cuidar do outro, ensinar para o outro, sabe? E por muito tempo eu acreditei que eu tinha nascido para ser professora. E realmente fui por alguns bons anos. Mas claramente, como vocês veem aqui, meu grande dom, aquilo que eu quero servir ao mundo, não é exatamente dar aula. Posso dar aula, entendo que sou boa nisso, mas em última instância, ser apenas isso, ser apenas professora, era uma forma de me encaixotar aqui, ó, de me espelhar no juízo familiar. Mais uma professora na família, né? Coisas nesse sentido. E por muito tempo eu acreditei piamente que eu tinha nascido para essa função, para esse serviço. Tô dando aqui o exemplo profissional, mas lembre-se, alma, servir, virtudes e dons não tem necessariamente a ver com profissão, tá bom? É sua forma de ser no mundo. Ser criativa, criadora, criador, né, criativo, ver o mundo e abordar o mundo a partir de um lugar muito particular seu, único, autêntico, é seu direito. É isso que a mulher selvagem quer te dizer, ó, tá te olhando aqui do lado de fora da caixa. Falando, sai da caixa. Você pode sair. Não tô dizendo que é seguro sair, diz a mulher selvagem. Né? Para quem ouviu aí a mensagem 2 também, tá vindo aqui, sabe do que eu tô falando. Não, a mulher selvagem nunca garante que o mundo vai ser seguro. Que vai ser seguro você quebrar aqui esse espelho, né? Porque isso aqui, pessoal, tá parecendo uma relação de espelho tão profunda que eu nem você se dá conta de que você não tá sendo autêntico, que na verdade você tá comprando aí um papel, né? Que é uma ilusão, é um papel que você tá ocupando na vida de outra pessoa, ou do que você acha que a outra pessoa iria querer. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É esse lugar. E a mulher selvagem tá de olho. Que olha, você é mais do que isso, não é nem que você pode ser mais do que isso, mas você é. E embora, de novo, né, voltando, embora ela não possa garantir que o mundo é seguro, que vai ser seguro você ir lá e quebrar esse espelho, não dá para esperar que a outra pessoa vá gostar, né, de você, enfim, começar a se comportar como você quer e é, e não como o outro queria que você fosse. Não dá para garantir que vai ser bom, vai ser fácil, mas ao mesmo tempo, dá para garantir que vai ser verdadeiro. Que aquela sensação de que você é uma farsa, uma fraude, né, vai diminuir. Grandes são as chances de que diminua quando você olha no espelho, quando você se vê. Nossa, o chamado aqui é profundo, tá? Venha conhecer quem você é. E tá me vindo, inclusive, um filme da Disney para indicar aqui para você assistir também. Além das lives, né? Tem uma live sobre cada uma dessas cartinhas lá no meu perfil no Instagram. Eu vou te convidar para assistir o filme Frozen, Frozen 2 especificamente, tá? Tem um chamado nesse filme, né? Ela ouve um chamado da floresta, da natureza, para ela sair do castelo e se conhecer de verdade. Nossa, arrepiei muito aqui, então é isso mesmo. Gente, vocês têm contribuições incríveis a dar ao mundo, tá? Pode sair dessa caixinha. Ai, mas, né, o que que os outros vão pensar? O que que fulano vai pensar? Eu não consigo sair dessa relação. Se for uma relação amorosa, então, olha, vai lá assistir o Oráculo do Barba Azul. Grandes são as chances. Tá vendo que esse moço, essa pessoa, isso é uma mulher, né? Ela tá recostada aqui, mas pode ser um homem também. Independente, você aí, você recostado no ombro de alguém, né? Uma sensação de completude, de paz. Porém, essa pessoa, essa carta é muito incômoda para mim, eu preciso dizer, porque essa pessoa tá repousando no peito de alguém, né? Numa aparente paz, mas alguém que a gente não sabe o que é, quem é, ela não sabe quem é alguém que não tem rosto. É alguém feito de umas nuvens, tá vendo? De umas, sei lá, uma névoa, uma. Enfim,
será que dá mesmo pra gente repousar nos braços de desconhecidos, assim, com essa paz? O mundo não é assim, sabe? E a nossa intuição tá adormecida quando a gente tá nesse lugar. Aqui eu vejo uma intuição adormecida, com enorme potencial, principalmente o potencial aqui do chakra sexual, né, o chakra esplênico, que tá ali abaixo do umbigo, ele vibra em laranja, sabe? E esse chakra, ele é responsável por pessoas, por exemplo, muito empatas, né, que têm muita facilidade em sentir o que o outro sente, costumam ter um grande poder nesse chakra. Então você tem um enorme potencial, você percebe com muita clareza, e talvez é por isso que você se enfiou nessa relação, né, com tanta profundidade, a ponto de estar quase esquecidazinha de quem você é, esquecido de quem você é. Você entrou nessa por uma habilidade enorme que você tem, que é de se acoplar, de sentir como o outro sente, quase que se acoplar ao campo emocional do outro. Isso pode ser um dom, tá? Mas nesse momento eu preciso te dizer, junto aqui com a mulher selvagem, né? Estamos olhando para você para dizer que esse seu dom nesse momento tá te vitimando. Não tá te ajudando, tá mais te vitimando. Porque por algum motivo você resolveu repousar aí na imagem que um outro quer que você tenha, mas você nem conhece esse outro, entende? Você nem conhece ele em profundidade. Vou dar um exemplo aqui. Eu tô agindo na minha... Nossa, pessoal, preciso dar esse exemplo porque ele aparece muito na minha mesa de cartomancia. Muitas clientes particulares vêm até mim, né? Especialmente quando estão em relações amorosas, de casamento e tal, de muito tempo. Aqui tem algo dessas pessoas que chegam dizendo assim, mas eu fiz tudo do jeito, eu fiz tudo certo, por que ele ou ela me traiu? Eu tô fazendo tudo como ele quer, por que ele ou ela tá afastada, tá indo embora? Talvez seja exatamente porque você tá fazendo o que você acha que ele ou ela quer, o que você acha. Tem muitas ilusões, entende? Um véu aqui entre você e essa pessoa, por mais que pareça que vocês estão numa simbiose profunda. Não é só você se guardando na caixa e sendo um eu menos autêntico para agradar o juízo do outro. É um pouco mais profundo que isso. É você se guardando, se afastando do seu eu mais autêntico para corresponder ao que você acha que é o que o outro quer. Mas talvez nem seja o que ele ou ela quer de fato. E é daí que vem essas situações, sabe? De desacertos, afastamentos em relacionamentos de longo prazo. Mas é claro que, como é uma leitura coletiva, adapte. Eu posso estar falando de uma relação também familiar ou de amizade, né? Eu e fulana somos um. A gente pensa muito parecido, age muito parecido. É disso que a gente está falando aqui. Se não existe alguém assim na sua vida, aí sim, você pode me dizer que talvez essa leitura não seja para você, tá? Mas se você tem uma pessoa aí que, né, se sente ou se coloca como se fosse, sei lá, a tampa da panela, a tampa e a panela, né, metade da laranja, algo assim, a mulher selvagem tá de olho. Tá dizendo, você tá perdendo suas garras nessa história. E junto, a oportunidade de amadurecer a sua intuição e mais, tá? De criar alguma coisa, olha, incrível. Queria dizer que vocês aí são potenciais almas criadoras, criativas. É um chakra coronário, né? Tá vendo que tem 2 olhinhos e uma luz brilhando como se fosse no topo da cabeça, ou seja, tem algo mais, tá? E vem aqui até um chacoalho espiritual para você, né? Seus guias espirituais, anjos da guarda, enfim. Caso isso faça sentido para você, tem algo aqui te chamando para, e você tem muito mais a fazer, tá? Você não nasceu no mundo para agradar essa pessoa ou para caber nessa relação e pronto. Tem muito mais, o seu potencial criativo é enorme. Mas você vai precisar criar um pouco mais de limites, um pouco não, bastante mais limite na relação com essa pessoa aqui, desenvolver o seu próprio juízo nas coisas, nas escolhas. E você vai saber se essa leitura é mesmo para você, se nesse momento em que eu falo dessa relação, se você tem muito medo de perder essa pessoa, ou se você tem um desejo incontrolável de ter essa pessoa na sua vida, alerta, atenção, essa leitura é para você sim. Nenhum excesso de medo de perder alguém é saudável.
Nenhuma sensação de que você não poderia viver sem tal pessoa é saudável. E cuidado, né? Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que não existam lutos, né? Não estou dizendo que é fácil viver sem alguém, finalizar um vínculo ou estabelecer limites, espaços, né, maiores entre você e outra pessoa. Não estou dizendo que é fácil, nem que tem que ser fácil. Mas se você não consegue nem imaginar esse cenário, que o seu próprio corpo físico começa a reagir, né? Tem gente que tem palpitação e tal. Não tá legal, tá? Se você não consegue nem se imaginar, algo que eu digo muito para as minhas clientes é exatamente isso. É com isso que eu quero finalizar aqui. Comece imaginando. Imagina uma vida sem essa pessoa, sem esse lugar aí, fora dessa caixa. Você consegue pelo menos se permitir imaginar e perceber como é que seu corpo fica enquanto você imagina? Já é um ótimo primeiro passo. Tá bom? Então, desenvolver sua intuição, para finalizar, nesse momento, tem a ver com estabelecer limites mais claros na relação específica com alguém e buscar ter mais clareza sobre quem você é. Caverna, modo caverna. Não um modo caverna, eu vou fingir que eu não sinto o que eu sinto, que eu não penso o que eu penso para fazer o que essa pessoa, o que é mais adequado nessa relação. Não. Isso é uma caverna negativa. Aqui o modo caverna que eu tô te chamando para fazer é um período de conhecer a si mesma, a si mesmo, ficar sozinho, sozinho, em silêncio consigo e reconhecer o que de fato é importante para você e não o que você até faz para agradar o outro, a outra e acaba até achando que isso é o que você gosta e quer de fato. Tá bom? Cuidado com essas ilusões. Saia dessas ilusões, você vai ver que tem um caminho lindo para você, de muita criatividade, mundo novo mesmo, vida nova, sair de uma situação muito preta e branca aí, preto no branco, certo ou errado, posso ou não posso fazer para estar com essa pessoa, para estar nesse lugar, e ir para um lugar de experiências muito mais multicolorido, de quem você é e do que você é capaz. Tá bom? Eu acredito demais em você. E fica aí comigo, assiste os outros oráculos, em especial o último que eu coloquei, o oráculo astrológico. Fiquei com vontade aqui de te indicar, tá? Ele tem parte 1 e parte 2, depois olha lá, oráculo astrológico das bruxas. E eu encerro por aqui, agradeço muito a sua presença, fique à vontade para deixar nos comentários se fez sentido ou não e como. E a gente se vê nos nossos próximos oráculos. Tchau, tchau.